paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu tenho uma palavra para ler e comentar que encontra-se no Velho Testamento, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15, e nós iremos tomar por base o versículo 22. Mas antes eu tenho uma informação para passar para você. Se você deseja estudar mais a respeito da palavra de Deus, temos agora as aulas online da FAEST Academia, material de estudos teológicos, que propõe a capacitar você cada dia mais para o conhecimento de Deus. Abaixo nas descrições, segue o link de acesso e você poderá adquirir este curso e estudar em sua casa. É muito bom, meus irmãos, estudar sobre teologia, e aí a FAEST é muito bom, é um ensino teológico à distância, muito bom. Mas vamos então para a palavra. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, é uma passagem importante, registrada no livro do profeta Samuel, um acontecimento mais ou menos isso, talvez 1000 anos, 1050, antes de Cristo. O que acontece e como surgiu isso? O povo de Israel tinha saído daquela condições de juízes e já tinha o seu primeiro rei. O primeiro rei agora era Saul. E Saul agora, Deus estava abençoando e estava tendo vitória. Ele tinha organizado o exército. E agora Samuel trouxe para Saul uma mensagem importante que até certo ponto, para nós, alguma coisa assim é um pouco mais, que a gente fica um pouco mais interessante, né? Quando Israel saiu do Egito e não tinha exército organizado nem nada, surgiu uma tribo chamada Amaleque no deserto. E Amaleque vem para destruir Israel. É aquela passagem que nós encontramos, que guerreou Josué e Moisés ficou no monte, com a mão levantada ele vencia, quando cansava, a mão baixava, perdia. Não vou entrar em detalhes ali. Mas o Senhor fez ou lançou uma maldição sobre Amaleque, que Amaleque seria destruído do seu nome de debaixo dos céus. E sempre haveria guerra contra Amaleque. E agora a nação de Israel tinha um exército. E chegou o momento da desforra. E o Senhor usa Samuel e manda Samuel falar para Saul para preparar as tropas e guerrear contra Amaleque. Nós encontramos uma passagem, meus irmãos, que é um pouco estranha para nós, e teria que ter muito tempo para explicar direitinho. Então, deveria ser destruída toda a nação de Amaleque. Ovelhas, boi, tudo estava debaixo da maldição. Os povos, tudo. E Saul concentrou o exército e foi e guerreou. E venceu. E tudo bom, veio com aquela vitória. Muitas ovelhas, muito gado e chegou. Aí Samuel foi ter com ele. Mas aí Saul chegou todo prazerosamente. Olha, obedeci a palavra do Senhor. E Samuel disse, vem cá, que barulho é esse que eu estou vendo de balido de ovelhas? O que é isso aí? Não, que o povo resolveu deixar o melhor para o teu Deus.
Mas acontece que Deus tinha feito anátema. Deus não aceita anátema por holocausto, por sacrifício. E depois de tudo, aí Samuel soube também que o rei de Amaleque, ele, chamado Agag, né? Ele também não matou. Deu vida. Aí Samuel, até certo ponto, olha, não vou ficar contigo. E aí, quando ele diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. O Saul, tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Que coisa tremenda, meus irmãos. E sabe o que acontece? Samuel fez a atitude de vir embora. Eu não vou ficar contigo em festa se tu está fora do plano de Deus. É coisa tremenda, meus irmãos. É coisa tremenda. E quando ele partiu para ir embora, Saul pegou pela capa de Samuel e puxou. Quem olha assim de repentemente, parece que Samuel, tu fica aqui. Mas não, houve força, que rasgou. E Samuel disse, olha, Deus rasgou de ti o teu reino e deu para alguém que é melhor do que tu. E ia embora. Mas aí Saul implorou, tal, para ficar. E nós vemos depois, teve aquela morte também, que Agag é morta a espada, tudo direitinho. Vocês notem que no livro de Esther tinha Amã, o Agagita, né? A Malequita. Quer dizer, Saul não fez tudo. E agora, por pouco, a nação de Israel não é destruída. Meus irmãos, é algo importante quando Deus fala, nós devemos obedecer. É melhor obedecer ao Senhor do que fazer longos sacrifícios. Meus irmãos, uma coisa tremenda também. Tinha 2 ungidos ali naquele monte. Samuel e Saul. Samuel tinha a unção para ser profeta, dirigido por Deus, sacerdote, tinha sido o último juiz. Então, tinha a unção espiritual. E Saul foi ungido por Samuel. Então, Samuel era maior do que Saul, porque foi Samuel que ungiu Saul. E Saul foi ungido não para ser profeta, mas para ter um cargo político, cargo de rei. E ele não temeu, se levantou contra o ungido do Senhor, que era Samuel. Meus irmãos, eu quero comentar um pouquinho agora, me permitam. Nas nossas igrejas, às vezes tem irmãos meio afoitos e cria problema. E se levantam contra o ungido do Senhor, que é o pastor, os obreiros. Respeite os obreiros, respeite o pastor. É melhor obedecer do que sacrificar. Quantos têm estragado a sua vida nessa desobediência? E a palavra diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Meus irmãos, parece que tem crente que estão esquecendo isso. Meus irmãos, é bom também ler de novo o Velho Testamento, meus irmãos. Tem ensinamentos profundos. O que é que encontramos disso? Saul perdeu a glória de Deus, ficou endemoniado, acaba suicidando-se quando se lança sobre a espada lá no Monte Gilboa e perdeu o reino por um motivo de desobediência. Aí nós vemos que ele desobedeceu 2 vezes ali, né? Foi 2 pecados graves. Não obedeceu a palavra do Senhor como devia de ser contra Amaleque. Em outro, levantou a mão contra o ungido do Senhor, que era Samuel. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos meditar um pouquinho. Está na igreja o pastor. Às vezes tem porque não gosta, eu não me simpatizei com ele, eu não gosto, mas ele é o pastor que Deus colocou. Respeite ele como pastor. Ele é ungido do Senhor para a igreja. Às vezes na congregação ninguém quer respeitar o presbítero, o evangelista ou o pastor. Respeite, porque depois vem as consequências. Saul teve a sua consciência, a consequência tremenda, perdeu o reino, perdeu a vida, perdeu seus filhos, coisa tremenda, quando tinha tudo para ser o melhor rei de Israel,
mas foi a desobediência e levantar a mão contra o servo do Senhor, contra o ungido do Senhor. Eu estou trazendo essas breves palavras para reflexão. Pense nisso, meu irmão, e obedeça à liderança da igreja. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu quero pedir por todo o teu servo, pastores, obreiros, continua abençoando, dando a tua unção e graça. E quero pedir também por todo o teu servo, a tua serva que me ouve, dá-lhe graça, obediência e respeito à liderança. Pai eterno, tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém.